Ok, então, nós vamos começar a nossa aula de hoje. Vai ser um resumo de tudo que nós trabalhamos no tópico tempo, ritmo. Só relembrando aqui, nós tivemos nesse tópico os seguintes assuntos. Vou colocar diferente aqui, vou colocar assim, ó. Figuras musicais, ok? Depois nós tivemos compasso simples. Depois nós tivemos ponto de aumento e diminuição, ponto de diminuição. Por último, nós falamos sobre ligadura. Ligadura. Ok? Então, nós vamos fazer um pequeno resumo sobre tudo isso. Nós estudamos até agora. Vou separar isso aqui. Ok, vamos lá? Então, é o seguinte. Na parte das figuras musicais, nós vimos que nós temos 7 figuras musicais. Eu vou desenhar elas com a caneta, então não vão ficar perfeitas, mas para poder andar um pouco mais rápido. 7 figuras musicais. Essas figuras, nós temos as figuras positivas, que são as que eu estou desenhando aqui agora. E nós temos também as figuras negativas, ok? Essas são as figuras positivas. Semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Lembrando que uma figura musical positiva, ela é formada por 3 partes. Essas partes serão cabeça, haste e colchete. Certinho? Então, aqui nós temos semibreve, que nós vimos que é uma figura com duração de 4 tempos. Uma mínima, que é uma figura com duração de 2 tempos.
uma semínima, que é uma figura com duração de um tempo, uma colcheia. Na verdade, eu escrevi no lugar errado aqui, deixa eu só organizar rapidamente. Semibreve, mínima, semínima, agora sim. Colcheia, semicolcheia, fusa e a semifusa. Lembrando que aqui a colcheia tem duração de meio tempo, a semicolcheia tem duração de um quarto de um tempo, a fusa um oitavo de um tempo e a semifusa um 16avos de um tempo. Então, estão aí nossas figuras positivas e eu vou desenhar rapidamente aqui na frente de cada uma delas as figuras negativas. Então, nós temos aqui ó, a figura negativa da semibreve, conhecida também como pausa da semibreve, né? Essa é a pausa da semibreve, um chapéuzinho de cabeça para baixo, desenhado na quarta linha. Essa é a pausa da mínima, um chapéuzinho de cabeça para cima, desenhado na terceira linha. Esta é a pausa da... Deixa eu diminuir a caneta aqui. Essa é a pausa da semínima, que é escrita entre a segunda e a quarta linha. Eu falei para vocês que essas pausas têm sempre localização fixa, né? Diferente da nota da figura positiva, que eu posso desenhar na linha ou no espaço, para mostrar qual nome de nota que vai ser. Então, aí, a pausa da semínima, da colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa, todas elas escritas na quarta linha, perdão, entre a segunda e a quarta linha. Lembrando que a pausa ela vai ter o mesmo valor da figura positiva. A figura negativa tem o mesmo valor da figura positiva. Então, a pausa da semibreve vale 4 tempos também, assim como a figura positiva. Pausa da mínima, 2 tempos. E assim por diante. Embaixo, só vou colocar para vocês uma das figuras, das partes da figura, né? Cabeça, ou que é haste. Cabeça, colchete e haste. Lembrando que o valor aqui, 4, 2, 1, nós vamos pensar que cada um tempo, a princípio, é igual... Peraí. É igual a 1 segundo, tá bom? Não tem problema em usar essa unidade, não. Então, uma figura com duração de 4 segundos, seria a série breve, né? Vai ser feita assim. 1, 2, 3, 4. Dó. Uma mínima com duração de 2 tempos. 1, 2, Dó. Uma semínima com duração de 1 tempo. Dó. Uma colcheia com duração de meio tempo. Então, isso daqui é um tempo. Vou fazer para vocês 2 colcheias. Dó, dó. Vou fazer 4 colcheias, para ficar mais fácil de compreender. 1, 2. Dó, 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 dó. Deixa eu mudar um negócio aqui no áudio, só para ficar mais fácil.
Não, acho que já está organizado já. Para poder vocês conseguirem me ouvir melhor, mas acho que já está ativado. Quando eu gravar, ele já está ativado. Certo? Bom, então aqui nós terminamos essa parte das figuras rítmicas. Aí logo após, eu mostrei para vocês sobre os compassos simples, né? Mostrei que nós temos três tipos de compasso simples. O compasso 2x4, o compasso 3x4 e o compasso 4x4, também conhecidos como compasso binário, binário, compasso ternário, compasso quaternário, compasso quaternário, ok? Então, nos compassos simples, são os três tipos de compasso que nós temos. Ainda vamos falar sobre compasso composto também, tá? Bom, aí eu expliquei para vocês que um compasso ele é feito, composto, né? Organizado por uma fração, e essa fração é formada por numerador e denominador. Aí eu expliquei para vocês que o numerador, o número de cima aqui, vai sempre indicar, então indica a quantidade de tempos em cada compasso que nós vamos ter, tá? Deixa eu só organizar isso aqui um pouquinho melhor. Então, em cada compasso, o numerador indica a quantidade de tempo que nós teremos em cada compasso. Já o denominador indica o tipo de figura. Como assim? Vamos pensar, fica mais fácil de raciocinar aí, que o denominador ele está ligado sempre à semibreve. Linha certa aqui, tá? Já sei, professor. Aqui. Vamos pensar que o denominador aqui ele está sempre ligado ao valor da minha maior figura na música, a figura de maior duração, que é a semibreve. Então, todas as vezes que eu tenho um denominador 4, 2 por 4, eu vou ter sempre a semibreve valendo 4. Quando eu falar com vocês sobre os compassos compostos, nós vamos ver que nós vamos ter outros tipos de denominadores. 2 por 8, 2 por 16, 3 por 16, 3 por 8 e assim por diante. Quando eu tiver alteração desse denominador aqui, ó, o valor da figura semibreve também vai ser alterado. Todas as vezes que o valor do denominador aqui é alterado, o valor da semibreve também será alterado. Ok? Bom, só relembrando aqui para vocês que o compasso é a divisão da música em partes iguais de tempo. Então, eu até fiz lá para vocês na pauta, né? Separadinha assim. Nós vimos que cada linhazinha dessa daqui é chamada de barra de compasso. E quando eu termino a minha música, eu coloco sempre duas linhas, uma linha mais fina e uma linha mais grossa.
chamada de barra dupla ou barra de finalização para mostrar que ali terminou a música, o trecho musical. Então, cada espacinho desse daqui, ó, é um compasso. A fração vai vir sempre aqui no começo. 2 por 4. Certo? E aí, logo depois, eu tenho os compassos. Aqui é o compasso 1, aqui é o compasso 2, aqui é o compasso 3. Dentro de cada espacinho desse, de cada compasso desse, no caso do 2 por 4, está me falando que eu vou ter 2 tempos. Eu preciso ter 2 tempos dentro de cada compasso. Tá bom? Então, aqui nesse caso... Peraí, gente. Dois por 4. Dentro de cada espacinho desse aqui, que é chamado de compasso, eu preciso ter 2 tempos. Tá bom? E aí, nós vamos organizar com as figuras positivas e figuras negativas de acordo com cada música. Ok? Passando aqui para o ponto de aumento e ponto de diminuição. Bom, nós vimos que o ponto de aumento... Vou desenhar uma bolinha aqui. Peraí, deixa eu colocar ela pretinha. Nós vimos que o ponto de aumento é um pontinho mesmo, colocado do lado direito da nota, tá? E esse ponto de aumento me mostra que eu vou aumentar o valor dessa figura metade do valor dela. Então, no caso, essa figura aí, no caso, é a semibreve, vale 4 tempos. O ponto de aumento vai aumentar metade do valor da semibreve. Então, só um minutinho. Essa figura que valeria 4 tempos sem o ponto, com o tempo, ó, com o ponto, passa a valer 6 tempos, porque o ponto vai valer a metade de 4. 4 mais 2. Certo? Então, o valor total, o valor final dessa figura aqui, com o ponto de aumento, é 6 tempos. Ok? Então, lembrando, a figura sem um ponto de aumento, 4. Tá? Que seria a semibreve. Ela com ponto de aumento, ela aumenta mais metade do valor dela. No caso aqui, 4 mais 2. Metade de 4 é 2. Total, essa figura aqui, com um ponto de aumento, vale 6 tempos. Nós vimos também que nós podemos colocar o ponto de aumento nas pausas, certo? Nas pausas. Vamos lá. Pronto. Aqui eu vou desenhar uma pausa da mínima, certo? E vou colocar um pontinho de aumento nela. A pausa da mínima, sem o ponto de aumento, vale 2. Ok? Mas, com ponto de aumento, ela passa a valer 3, porque a metade de 2 é 1. Certo? Então, pausa da mínima. 2 tempos. Ponto de aumento, metade de 2, 1. Total da figura, 3 tempos. Essa figura vale 3 tempos. E nós vimos que nós podemos usar até 3 pontos de aumento em cada figura. Tá? Nós podemos colocar até 3 pontos de aumento em cada figura. O que vai acontecer? O primeiro ponto de aumento vai valer a metade da figura. Né? Até coloquei isso para vocês. O primeiro ponto de aumento vale metade da figura. Segundo ponto de aumento vale metade do primeiro. Terceiro ponto de aumento vale metade do segundo. Tá bom? Nesse caso em especial, a minha figura, minha pausa da mínima, valeria 2, que é a figura, né?
mais 1, que seria o meu primeiro ponto de aumento, mais meio, metade de 1, né? Que seria o segundo ponto de aumento, mais 0,25, que seria o terceiro ponto de aumento. Total dessa figura seria 3,75. Só um exemplo, tá, gente? Colocando assim os cálculos certinho. Normalmente isso não vai acontecer. Então, esse primeiro ponto de aumento, ó, aqui a figura vale 2. Primeiro ponto de aumento vale 1. Segundo ponto de aumento vale meio. Terceiro ponto de aumento vale 0,25, um quarto. Total dessa figura com 3 pontos de aumento, 3,75. Tá bom? Tanto na figura positiva quanto na figura negativa, nós podemos usar até 3 pontos de aumento. Não é comum usar nem 2. Comum é usar um só. Agora, no caso do ponto de diminuição. Vamos acelerar aqui que nosso tempo está acabando. Ô, professor, Ponto... Sim. Esses pontos de aumento aí, mas para usado nesses instrumentos, tipo piano, violino. Na bateria vai ter ponto de aumento também, tá? O ponto de aumento aparece com frequência. O que não aparece com frequência são os 3 pontos de aumento. É comum aparecer ponto de aumento na música. Entendi. Tá? Inclusive no samba, por exemplo, a gente usa um ritmo mais sincopado, vai acontecer muito de ter aí o ponto de aumento. Tá? Você não viu ainda, mas vai, na hora que estiver estudando, no rock também, você vai ver que vai aparecer o ponto de aumento. Bom, no caso do ponto de diminuição, nós vimos que nós temos o ponto de diminuição staccato simples, que é um pontinho colocado embaixo da nota, pequenininho, um pontinho mesmo embaixo da nota, e temos staccato seco, que é um triângulozinho embaixo da nota. Ambos com a função de diminuir. Fazer um triângulo é mais difícil. Ambos com a função de diminuir o valor da figura. Certo? Pronto, deixa eu só colocar isso para cá. Ok. E tem que voltar isso para cá. Uma coisinha que você mexe aqui bagunça tudo. Beleza. Então, tá aqui, ó. Staccato simples, staccato seco, 2 Cs. A função do staccato simples é diminuir menos metade do valor da figura. Então, por exemplo, uma figura que vale 4 tempos, como a semibreve, ela vai passar a valer 2 tempos de som mais 2 tempos de pausa. Vai ficar assim, ó. Staccato, né? Vai ficar uma figura mínima mais a pausa da mínima também. Então, ele diminui o som, a duração do som. A figura continua ocupando 4 tempos, continua sendo como se fosse uma semibreve. Só que agora, metade do valor dela é pausa, perdão. Metade do valor dela é pausa. Metade do valor dela é som e metade do valor dela é pausa. Ok?
Continua ocupando 4 tempos, mas soa 2 de som e 2 de pausa. No caso do staccato seco, é um pouquinho mais complicado. Ele vai diminuir 3/4 de som. Então, uma figura como a semibreve, por exemplo, tá? Ela vai passar a valer, ficar com um tempo só de som, som semínima, né? Mais 3 tempos de pausa. A pausa é maior. Então, o som fica mais curtinho. Aqui é a pausa da mínima com um ponto de aumento. Ok? Então, uma semibreve, por exemplo, com staccato seco. Aqui, ó, um tempo de som mais 3 tempos de pausa. Ok? Deu para entender até aqui? Deu para relembrar, na verdade? Fazendo um resumo, né? Relembrando o que nós estudamos. Então, essa é a função do staccato seco e do staccato simples. Lembrando que tem instrumentos que vão usar mais, como o violino, por exemplo, usa bastante, violoncelo, esses instrumentos de corda, de orquestra, usam bastante staccato. O piano também utiliza. Já a bateria já vai ser uma coisa mais difícil, tá, Cristiane? Ok? Beleza. Bom, caminhando para o nosso último tópico aqui, rapidamente, porque nosso tempo é bem curtinho, nós temos os 2 tipos de ligadura que nós estudamos na última aula semana passada. A ligadura de tempo e a ligadura de expressão. Estão lembrados? Vou desenhar um pentagrama aqui, uma pauta musical rapidamente. Uma clave de sol. Vou colocar aqui 2 compassos. E vou colocar aqui um compasso 2/4. 2/4. Plantinho. Ok. Nós vimos que a ligadura de tempo, por exemplo, né? Ela acontece entre notas iguais, em compassos diferentes. Tá? Então, aqui eu tenho duas notas sol. Podia ser 2 notas sol, uma nota sol colcheia e outra semínima? Pode, não tem problema. Tem que ser sol. Em compassos diferentes. E esse é o símbolo da ligadura. Uma linhazinha que liga uma nota na outra. Nesse caso aqui, da ligadura de tempo, nós tocaríamos a primeira nota, esse primeiro sol, e ao invés de repetirmos esse segundo sol, nós acrescentaríamos o tempo desse segundo sol. Ficaria assim, ó. Fá, sol. Se não tivesse a ligadura de tempo, Fá, sol, sol. Eu teria que tocar novamente a nota. Ok? E para finalizar, a ligadura de expressão, que acontece entre notas diferentes no mesmo compasso ou em compassos diferentes também. Tá? Então, eu vou ligar esse sol aqui nesse Fá. Essa é a ligadura de expressão. Sua função. Nós vamos tocar o mais ligado, o mais junto possível esse sol desse Fá. Ao invés de tocar assim, Fá, sol, Fá, eu tocaria Fá, sol, Fá, ligar o mais possível no dedo, na voz. É uma ligação para mostrar que o som tem que ficar mais ligado. É ao contrário do ponto de diminuição, que fica mais staccato, né? Mais staccato, a ligadura, você vai ligar mais o som. Também é um efeito na música.
Queridos, vai cair agora a nossa ligação, tá? Eu vou postar essa aula. Dúvida, vocês podem me mandar no WhatsApp, ok? Quero agradecer.